Oi gente, tudo bem? Aqui é a Janine, mas vocês podem me chamar de Jane, e não é a do Tarzan. Eu assisti a série You. Assim, essa série mudou a minha vida, porque depois que eu assisti, fiquei com um pouquinho de medo de redes sociais, de tanta doideira que acontece. E olha que eu só assisti a primeira temporada. Meu Deus. Se você já assistiu essa série ou não, comenta aqui embaixo, bote hashtag amendoim, ok? Antes de tudo, só quero dizer que, como eu vou comentar alguns acontecimentos da série, provavelmente vai ter spoiler. Se você não gosta de spoiler, já aviso aqui. Assiste a primeira temporada, depois volta. A série começa com o personagem principal, que é o Joe. Joseph Goldberg. Ou simplesmente Joe, os mais íntimos. O Joe, ele trabalha numa biblioteca, ele gosta muito de livros. Ele é um cara, assim, tranquilo. Mó paz. E um belo dia, uma menina vai entrar nessa biblioteca onde ele trabalha e é a Beck. Vai lá passar pra pegar um livro, assim, como que não quer nada. E ele vai se apaixonar por ela no primeiro dia. Tipo assim, ele conheceu ela e ele vai começar a gostar dela. Que lindona. Passo usar. Ela vai sair, né, da biblioteca e o cara que trabalha lá junto com ele vai ficar tipo, cara, procura no Google, juro. Se não fosse essa cena, essa fala, eu acho que a primeira temporada ia ter tipo um episódio. Vai procurar ela no Google. Esse cara tem umas habilidades com a internet que eu juro que eu fiquei espantada. Porque ele acha a menina tudo que é possível dele achar da garota. Ele vai achar. Ele vai descobrir onde ela mora, onde ela estuda. E eu fiquei um pouquinho desesperada. Tá numa foto, tipo, ai, mudança. Aí ele falou, essa rua é a rua tal. aí ele foi lá na rua tal e ela tá morando lá. Cuidado com o que vocês postam na internet. Enfim, depois de já saber tudo sobre ela, onde mora, onde estuda, onde trabalha, se pá, ele sabe até o mapa astral da garota, de verdade. Ele vai ver, na verdade, que ela tem um ex-namorado que, vamos supor que tá sempre ali por perto. E, tecnicamente, esse cara está atrapalhando o relacionamento da Beck com o Joe, que não existe. Só existe na cabeça do Joe. Ele é assim das ideias. Quando ela dá o cartão pra pagar o livro, ele fica tipo, Você tinha dinheiro na bolsa. Você poderia pagar com dinheiro. mas você me deu o cartão pra eu olhar o cartão, ler teu nome no cartão, e aí eu saber o teu nome, e aí eu te procurar na internet, sua safada, você pensou em tudo. Mas na verdade, os divertidamente dele que já pararam de funcionar. E quando ele vê que tem esse outro cara no caminho, né, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir em frente? Ele não vai seguir. Ele vai atrás do cara. Sabe o que é o pior? É que, sabe quando você faz uma coisa, mas você não pensa direito no que você tá fazendo? Então aí quando você faz, você fala, putz, fiz bosta. É mais ou menos esse caminho. Só que ele chega no momento depois que ele não se arrepende tanto. Ele vai armar um plano ali pra encontrar com o cara. Ele dá um pá na cabeça do cara. O cara desmaia e tal, sabe? E ele vai ficar tipo, não pensei nessa parte do plano. Vai levar o cara que tá desmaiado lá pra biblioteca onde ele trabalha, que tem tipo um porão. Só que assim, quase ninguém desce no porão. Só ele. E tem uma, como se fosse uma cela. É bizarro. Ele vai deixar o cara preso. E aí, depois de um tempo, o cara vai acordar, né? Me tira daqui! Vai ser assim, só que ele não vai tirar ele dali. Vai ficar conversando com o cara, enfim. Eu sou burra. Eu me considero uma pessoa meio lerda. Só que se alguém me dá uma porrada na cabeça, me sequestra, me deixa presa numa cela, no porão de uma biblioteca, eu não contaria o meu lado fraco pra essa pessoa, não? E o Benji, ex-namorado da Beck, que numa dessas conversas, né, ele tá tendo com o Joe, ele vai falar que ele é alérgico a amendoim. E aí, dias depois, ele vai dar, tipo, um café lá pro Benji, tipo, você tem que se alimentar e tudo tal. O café tinha amendoim. Ele vai passar mal e ele vai cair durinho. E aí eu fiquei, tipo, tem uma cena específica, Benji já, enfim, estranho, porque ele tá coberto, né? Aí o Joe do nada tira assim a coberta, aí a câmera tá tipo, pá! Meu Deus, que horror! A maquiagem desse filme tá de parabéns. Eu passei mal de ansiedade assistindo essa série, porque toda hora o Joe quase se ferra. E quando ele tá levando o Benji já uma floresta e tudo mais, aparece a Beck com a amiga dela, tipo, não, porque a perseguindo tá passando mal, leva a gente pro hospital. E ele vai ficar tipo, claro, entra no carro. O Benji no porta-mala. E a perseguindo tá tipo, nossa, teu carro tá fedendo. E aí agora que o Benji tá fora do caminho, você pensa, passe livre pro Joe ficar com a Beck?
a amiga da Becky. Porque ela vai ficar, ó, eu acho que bateu ali a Regina Roca no ouvidinho dela e ficou falando, se liguem, fica ligada nesse garoto aí, ó. Melhor tu ficar ligado. Essa confusão toda, essas intrigas entre o Joe e a Perseguinho, ele vai descobrir que a Perseguinho, ela é uma stalker pescotapa. Como que ele descobre? Porque ele é igual, né? Ela é obcecada pela Beck. Beck, meu anjinho, senta aqui. Qual o seu problema? Por que você só atrai stalker meio doido das A hora já da gente... Eu não sei onde eu arranjo das ideias. E aí, ele vai conseguir pegar o computador da Perseguinho. Ele vai descobrir que ela tem muitas coisas comprometedoras da Beck e também de umas outras amigas, né? Parece que ela já deixa as coisas ali, tipo, pra usar contra elas caso precisasse. É meio bizarro. E ele, que já não tá muito bem das ideias, vai fazer o quê? Vai seguir a Perseguinho. Ela caminha toda manhã. Aí ele vai estar lá caminhando toda manhã na mesma praça. Ele vai dar uma pedrada na cabeça da garota. Imagina se você tá numa praça, aí nada você só vê uma pessoa correndo com uma pedação de pedra. A Peach, depois de levar um pedregulho na cabeça, né, vai ficar lá desmaiada, ela vai ser internada, mas ela vai sair viva. Não sei se ela é muito sortuda ou se a pontaria do Joe é uma bosta. A pedra que ele tacou foi do tamanho da minha cabeça. Como essa garota ficou? E que depois vão começar a teorizar sobre quem fez isso com a Peach. Então vão começar a achar que é um stalker dela, porque antigamente ela meio que teve um stalker. Vão falar, nossa, ele voltou, sei lá do que. Ela vai meio que se isolar, vai sair dali daquela cidade e tal. E ela tá tipo, Becky, vem comigo. Aí o Joe tá, Becky, você vai tacar. ela fica tipo, ai, ela é minha amiga, Joe, você tem que entender. E o Joe já fica assim, com sangue no zoinho dele. E aí, quando a Beck já tá lá nessa casa, meio que numa cidade afastada, ele vai atrás. Esse episódio acontece tanta coisa que ele bate o carro, tal para ele, aí ele consegue passar a perna no policial, aí ele vai atrás, ele tá assim, todo sangrando, todo negócio, na fucking árvore, tá vivo. Eu sou o melhor. Ele chega lá na casa, a Perseguinho chama um outro cara pra ficar lá com ela e a Beck. A Perseguinho meio tenta beijar a Beck, acontece umas coisinhas aí. Ela compra uma passagem pra Paris, simplesmente. Beck, bora pra Paris. Tipo assim, é só ida. E a Beck fica tipo, o Joey tinha razão, sei lá do que, nananana. Tipo, ela meio que não quer. Ela não quer ficar fazendo as coisas porque a Perseguinho tá mandando, sabe? Enfim, ela não quer ficar obedecendo tudo que a outra fala, tipo, cachorrinho, senta. Não é assim que funciona. Só que no meio dessa confusão, discutem e a Beck vai embora falando que o Joey tinha razão, que ela ia voltar pra Nova York. O Joey tá dentro da casa. Ele entrou na casa. Jesus, eu passei mal de nervoso. A Perseguinho, ela vai adivinhar porque ele veio atrás. Porque um doido das ideias identifica outro doido das ideias. E ela vai ficar tipo, Joey, cadê você? e que eles vão brigar. Vai ser um negócio muito doido. No final de tudo, a Perseguinho foi com Deus. O Joe enviou ela diretamente pro Senhor. Ainda fez parecer que foi ela que fez isso com ela mesma. Foi aqui que meus neurônios explodiram. Nessa reta final da série, acontece algumas coisas que eu gostaria de destacar. A Beck fazendo terapia, né? Afinal, ela... por mais que ela tenha brigado com a Perseguinho era amiga dela. O Joe vai ficar tipo, você tá se encontrando com um tal de terapeuta? Tá indo pra terapia. Quem é teu terapeuta? Você tá falando o quê? Começar a seguir ela. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. E ela vai ficar assim, muito revoltada. Vai ter ali um clima tenso entre os brothers. E a Beck vai ficar só a MC Mirella com a sobrancelha levantada, sabe? Tipo, porque o Joe, ele tá muito estranho. Um belo dia, ela vai estar ali no banheiro do apartamento do Joe. E ela vai mexer, tipo, no teto, sabe? Tipo, teto falso. E ali ele guarda certas coisas. Sei lá, uma calcinha que ele roubou do apartamento da Beck. Os dentes das pessoas. Meu Deus, meu coração acelerou. Que o Joey chega. Cara, qual era o problema? Ela poderia fechar a porta, falar que tava com dor de barriga, qualquer coisa. Mas não, ela fica tipo, o que é isso, meu Deus? Ai, revoltado, personagem burro. Banheiro de uma pessoa, uma caixa dessa, com, sei lá, dente. E não é dente de leite. Você fica tipo... E a pessoa chega ainda por cima.
Você tranca a porta, finge que tá com dor de barriga, guarda tudo dentro da caixa, bota no teto e sai falando, nossa, acho que vou pra casa, sabe? Alô, polícia. Dali pra frente é só pra trás. E a Beck vai pra onde? Onde tudo começou. No porão da biblioteca. Aí ela vai, né, tipo, tentar convencer ele a soltar ela. Vai ter muita coisa ali, tipo, conversa entre eles dois e tudo mais. Mas eu não vou falar que não. Comente aí se você gosta dessa série, se você nunca assistiu, se você quer assistir a partir dessa minha... resumindo a série, né? Que foi basicamente eu contando a primeira temporada inteira. Não se esqueça de se inscrever. Não se inscreva de se esquecer. Ok? Tchau!